A nossos amados estão participando conosco através da igreja online, que Deus abençoe também. Então nós vamos ter uma palavra nessa noite que vai estar alicerçada em Abacuque, e nós vamos ler o capítulo 3, versículo 17, e aí a gente vai até o versículo 19, que é o fechamento do capítulo 3. Amém? Abacuque 3, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como de servos, faz-me andar em lugares altos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida, Senhor. Vencemos amanhã, vencemos à tarde, estamos aqui e podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E certamente, ó Deus, quando clamamos teu nome, quando te louvamos, te adoramos, esse ambiente, Senhor, tem a tua presença, porque tu, Senhor, se encontra em lugares de louvor e de adoração. Agora, se através da tua palavra, fale às nossas vidas, aos nossos corações. Abençoa, Senhor, através dessa palavra que haja cura. Pode ser que alguém precise de uma cura agora. Então, Senhor, libera essa unção de cura, de paz, de alegria. As pessoas que estão participando da igreja online, ser com elas também. E, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Hoje o Senhor colocou no meu coração essa palavra. E sempre tem um tema, né? E o tema dessa noite é: em tempos de crise, não pare, avance. Então, em tempo de crise, a ordem é não parar, mas avançar. E a gente leu aqui no texto, né? Abacuque. Eu vou repetir o texto aqui para nós podermos ficar bem guardado essa parte, em que, diante de toda a situação, que daqui a pouco vamos explicar um pouco, não vamos nos prender na questão histórica hoje, mas ter um entendimento do que está acontecendo. Ele diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E o último texto, no versículo, né? Diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo, faz-me andar em lugares altos. Glória a Deus. Dentro desse tema aqui que nós estamos falando, eu tenho por ideia, às vezes a gente conversa com pessoas, né? E a gente percebe, né, que todos nós passamos por alguma crise. Todos nós passamos momentos que eles chamam de dificuldade, de lutas. Todos nós passamos em algum momento crise. Seja ela na vida, até na parte espiritual, ou da nossa fé um pouco abalada, seja no nosso emocional, alguma coisa que aconteceu, né? Familiar, às vezes também acontece na questão familiar, né? No casais, às vezes com os filhos. Então, questão de ter um momento de crise, isso acontece. Então a gente também pode ter aqui uma noção, e nem todos, essa semana eu estava fazendo um cuidado ministerial, né, com famílias. E aí perguntei à pessoa: você tem ideia? A conversa foi para esse assunto. Eu falei: você tem ideia do que está acontecendo? Ela: pastor, eu sei de nada. Não tem nada que está acontecendo. Então, existem pessoas que, mesmo diante do acontecimento aí, seja no Brasil ou no mundo, não tem noção do que está acontecendo. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas, em relação a si, a pessoa tem. Pode ser que ela não saiba o que está acontecendo, acontecer a semana, o que vai acontecer, o que está aí. Mas para ela não interessa, e também às vezes a gente nem precisa se preocupar com isso. Por que eu estou falando esse detalhe? Porque nessa história de Abacuque é um momento muito difícil, porque o reino de Judá estava passando um momento de luta, de corrupção, de injustiça. Abacuque, desde ser um profeta para o povo, ele é um profeta que fala com Deus e faz as suas colocações. É um profeta diferente. Porque agora ele coloca-se diante de Deus e faz as perguntas a ele: violência, que todas as questões, como é, Senhor? E ele começa a colocar o seu clamor, a sua indignação até, por causa das injustiças, sabendo que Deus tinha
um tratamento para o povo ali, antes aqui para você só situar, antes mesmo de ele ir para a Babilônia. Alguns não conhecem essa história, certamente, para não ficar confuso. A palavra de Deus fala do momento que o reinado de Judá vai ser levado, mas esse profeta é anterior a isso, e ele começa a colocar as suas dificuldades, o seu pensamento, o seu clamor, e eu aprendo aqui, quando eu estudo essa palavra, eu aprendo a necessidade de nós colocarmos sempre diante do Senhor aquilo que nós estamos passando. Né? Colocar diante do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, Deus não se preocupa. Deus, eu já ouvi falar, pessoas falarem, Deus tem muita coisa para fazer, como ele não tivesse capacidade de ouvir. Mas às vezes é falta de entendimento, não é uma questão nossa, às vezes é uma falta de entendimento que as pessoas têm. Mas, diante desse panorama que acontecia ali em Israel, no reino de Judá, esse é um momento que ele está um pouco aflito. E ele reconhece esse momento. Mas eu quero dizer aos irmãos que o céu não está em crise. O céu não está em crise, Jesus não está em crise, o Senhor já venceu tudo por nós, amém? Então, fala para o seu irmão, não fica aflito não, Jesus já venceu. Fala para ele não ficar aflito, tá? Fica aflito não, porque o Senhor já venceu por nós, amém? E aqui a gente precisa aprender algumas coisas, por isso eu falei que hoje eu não vou, e nem é interessante, a gente já está na parte histórica, né? E aí eu convido, como todo domingo à noite eu falo, convido você a vir à EB. A EB é um momento que a gente estuda a palavra com profundidade, com nossos professores maravilhosos, e eu quero convidar você que está assistindo online também, venha participar do nosso estudo da Bíblia, todos os domingos às 9 horas. Amém, amém? Já recebi tudo aqui do ponto, já informei, então os irmãos então, amém? Então, glória a Deus. Então, entendendo esse momento, vamos agora perceber como nós agimos, porque a palavra diz que, diante da crise, eu não posso parar, eu tenho que avançar. Então, vamos ter alguns aprendizados disso aqui. A primeira coisa que eu até também quero incentivar os irmãos a lerem esse livro de 3 capítulos. É rápido, é breve, você vai aprender muito. Mas uma lição que nós aprendemos aqui é o seguinte, que Abacuque ele vai reconhecer que há crise. Ele reconhece que há uma crise. Isso é importante, a gente reconhecer que há uma crise. E aí a gente fala assim, poxa, pastor, eu reconheço a crise, eu sei que tem a crise, mas Abacuque no versículo 1, 3b, diz aqui, destruição e violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. É a hora que ele fala, a corrupção, a injustiça e a idolatria. Então ele está vivendo num momento assim, num momento difícil. Então ele reconhece. Então nós precisamos aprender aqui com Abacuque a reconhecer e não confessarmos, presta atenção nisso aqui, reconhecer e não confessarmos a crise. É diferente. Quando eu reconheço a crise, eu tomo noção do que está se passando. Né? Eu tomo noção do que nível de problema, dificuldade, de aflição que está sendo acometido a minha vida, a vida da minha família, as questões pessoais. Porque eu quero que você leve isso para questão pessoal mesmo. Então eu preciso ter noção disso. Mas quando eu estou confessando, aí é diferente. É um problema que a gente precisa tomar cuidado. Precisamos aprender com isso, com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que no mundo, o versículo é João 16, 33. E João 16, 33 diz assim, no mundo vocês vão ter crise, vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades. Então, a palavra de Deus mostra que isso é uma realidade. Reconheça isso. A Bíblia fala assim, no mundo vocês terão aflições. Então, nós reconhecemos, nós temos entendimento, nós estamos cientes de que na caminhada da vida nós vamos ter crise, nós vamos ter dificuldades. Mas também a palavra de Deus diz, contudo, leia comigo, contudo, tenham coragem, aqui nesse tema, né? Eu venci. Aí por isso eu falei, fica tranquilo. Essa palavra não é para a gente entrar com medo, mas para a gente aprender como vamos realizar o cumprimento da palavra de Deus no nosso dia a dia. Porque as pessoas, quando elas precisam reconhecer, quando ela quer avançar, tem a crise tenta paralisar as pessoas.
paralisar de muitas formas, tenta paralisar a pessoa, aquela que está sendo acometida pela crise. Então, como já muitas vezes relato, cada um vai ter uma reação. Mas você tem que reparar agora até a reação que você tem. Porque se essa reação você sente que está te paralisando, o comando hoje, diante da crise, não pare, avance. Você precisa dar seguimento nisso aí. Porque quando eu reconheço, eu tenho esse entendimento. Mas quando eu confesso, eu coloco desesperança na minha memória. Quando eu estou confessando, estou com esse problema, não sei o quê, E quando você começa a fazer isso, você está trazendo desesperança. Você para de confiar naquele que tudo pode. E nós, como cristãos, nós temos que viver a realidade da palavra. Amém ou não amém? Eu falo isso para mim. Não adianta eu falar que a palavra de Deus tem poder, mesmo que eu não esteja vendo naquele momento, e é assim que nós temos que aprender, todos nós, eu não posso dizer que ela não vai trazer solução para mim. Porque se eu acabo de falar aos irmãos que o Senhor já pagou todo o preço, já levou toda a nossa dificuldade, Ele já venceu em nosso lugar, como eu vou confessar para mim mesmo que há uma impossibilidade e eu não vou sair dela? Como eu começo a confessar diante dessa crise que as portas estão fechadas? Como eu vou declarar para mim mesmo, na minha mente, que diante dessa crise, a cura nunca chegará na minha casa? Então, a gente vai aprendendo com o Abacuque, por isso eu quero que nesse texto da Abacuque, eu quero ir por essa linha. Por isso eu quero parte histórica aqui. Nessa linha de Abacuque, ele entende que é um problema, você vai ver que ele fala violência, o que está acontecendo, Deus responde a ele, ele faz o segundo questionamento, Deus responde a ele tem entendimento do que Deus vai fazer, mas ele não se rende diante da crise. Então, amado, não se renda diante da crise. Me ajude a pregar um pouquinho, fala para o seu amado irmão, não se renda diante da crise. Não se renda. Você não pode ficar, você reconhece, mas você não pode ficar se lamentando. Então a palavra de Deus, você conhece aquele texto, preciso trazer a memória, aquilo me traz esperança. Mas quando você confessa, você traz à memória a desesperança. É o contrário, a dor, a impossibilidade. Enquanto o tempo lá em Lamentações diz, preciso trazer a memória que me traz esperança, é quando eu reconheço. Mas quando eu confesso, eu faço ao contrário. Eu estou trazendo à memória aquilo que traz desesperança. E na desesperança desanima a gente. E a palavra de Deus diz que no mundo eu terei crise. Mas diante da crise, eu não trago a desesperança na confissão. Mas diga, bom ânimo, o Senhor venceu, eu vou vencer. Amém. É diferente. É reconhecimento. Então, primeiro eu preciso reconhecer. Então, nesse reconhecimento, às vezes a gente se reinventa. É interessante como a gente se reinventa. E a nossa dependência, mesmo se reinventando, a nossa dependência sempre está no Senhor. Tem um texto lá em Gênesis 26, e que fala de Isaac. Olha que coisa interessante. Esse texto você também, nós não vamos ler, vou comentar. Ele fala que Isaac, filho de Abraão, ele teve um momento que ele precisou, o seu pai Abraão havia cavado poços. Mas os seus inimigos depois entulharam os poços. Ele foi lá agora, o tempo já se passou, ele chefe de família, ele agora está cavando os poços do seu pai. E deixa com os mesmos nomes. É o mesmo nome. Então. E agora ele desce ao vale, você depois vê essa história, ele desce ao vale e vai abrir novos poços. Quando ele vai abrir novos poços, se levanta uma crise. Um problema é levantado, porque os pastores daquele local começam a entrar em conflito com ele. E por 2 momentos, a palavra de Deus diz que ele poderia, se você entender o confessar e agora você entender o que está acontecendo, você precisa se voltar para o reconhecimento do problema. Ele, desde confessar o problema, falou, não, ele podia chegar para as pessoas, gente, deixa para lá, já tem os poços lá em cima, já tem os poços naquele local lá que o meu pai cavou, está tudo bem, deixa para lá. Ele estaria desistindo, ele estaria aceitando o problema e aquilo era bênção na vida dele. Então, o que eu posso tirar aí como ensinamento?
Então, diante dos meus desafios, nós não nascemos para ficar no mesmo lugar. Nós nascemos para crescer. É de glória em glória na presença do Senhor e de vitória em vitória aqui na terra, amados. No céu você não precisa de vitória, não. Ah, lá no céu eu vou vencer, vai vencer nada, você já está no Senhor. Não tem mais nada para lutar lá. É aqui que eu vou viver vitória em vitória. Glória em glória, porque eu quero presença. Eu quero a presença do Espírito Santo. Eu não posso ir sem Ele, mas eu quero andar de glória em glória, de vitória em vitória. Então, para andar de vitória em vitória, eu não posso deixar as coisas me paralisarem. Isaac poderia ser paralisado. Ele podia dizer, deixa para lá. Ele disse, não, deixa para lá não. Vamos reinventar. Parou isso aqui. Ah, tá bom. Esse poço que eu abri, ele não vai poder, sei que ele chama de Ezequiel, né? Não vai poder ser meu? Não tem problema. Eu vou me reinventar, quer dizer, eu vou me reestruturar. O que é reinventar? Vai existir um novo Pedro? Não, eu vou me reinventar, não vou deixar que o meu emocional me comande, eu não vou deixar que o confessar o problema me paralise, eu me reinvento, não, eu vou para outra etapa, mas eu vou abrir uma cova, eu vou abrir a cova não, né, irmão? Cova deixa para os inimigos, eu vou cavar, né, o poço. Mas pode até ser, quer ver como eu vou chegar? Eu vou abrir uma cobra por desânimo. Gostou, amado? Deus é comigo. Abra a cova por desânimo e cava o poço para a água. Cava o poço. Até vou anotar isso aqui. Você faz a cova por desânimo. Então, ele abriu, mas ele não desanimou. Ele foi para outro. Aí, sabe o que aconteceu? Nova crise. Houve outros problemas. Não deixaram que ele ficasse com aquele poço. Olha, ele se reinventou. E é isso. Nós precisamos nos reinventar. Mas como ele vai? É no ânimo do Senhor. Você diz, tem bom ânimo. Não deixa que a desesperança entre no seu coração. Não deu certo na primeira, vou tentar outra vez. Porque vai chegar uma hora que vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai ter o resultado. Vai chegar uma hora que a cura vai chegar. Vai chegar uma hora que a porta vai ser aberta. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Então, você vai observar que no terceiro momento que ele abre, ele cava esse poço, não houve conflito. Então, ele chama até de Reobote. Amém? Agora, outro detalhe aqui de quem e como nós precisamos, reconhecendo esse problema, como eu preciso planejar melhor a minha vida, nesse reconhecimento. Eu planejo melhor, eu me reinvento. Eu lembrei de Gideão. Gideão, eu acho um cara incrível. Eu sempre estudei essa palavra de Gideão, mas hoje estudando eu falei assim, rapaz, esse cara foi um cara incrível. Sabe por quê? Porque os midianitas estavam destruindo tudo. Os caras preparavam a terra, aí a batatinha, a alface, a cenoura, estavam os animais, tinha o leitinho. Quando estava na boa, viu os inimigos e arrastava tudo, levava todo o alimento. E eles ficavam sempre no sufoco. Alguns, o Paulo diz, que fugiam para as cavernas e deixavam lá e ficavam sempre montando, mas sempre desanimados. E parece que eles não faziam nada para mudar alguma situação, para ajudar sua própria família. E aí a gente observa que Gideão, ele pega o trigo e vai fazer o trigo no lagar. No lugar que você pisa as uvas, é um tanque de cimento, é um tanque retangular, né? De pedra, melhor, de pedra, que você fica pisando as uvas. Então, não era o lugar apropriado, então ele se reinventou. Está aqui comigo? Então ele se reinventou e disse assim, se eu não consigo levar alimento pelo processo normal, porque os inimigos vão me roubar, eu vou alimentar minha família. A minha família não vai ficar com fome. A minha família não vai ficar no sufoco. Enquanto as pessoas estão, meu Deus, como vai ser disso? Não, eu vou pegar o trigo, não é o lugar certo, mas é aqui que eu vou preparar. Só que isso mexeu no coração de Deus, porque foi a esse homem que Deus escolheu para resolver. Você entende essa palavra? Depois pega esse texto lá, de Juízes 6, você vai observar como o Senhor faz. Às vezes você está olhando aqui, mas Senhor, eu estou aqui nesse esforço. O Senhor fala, homem valente, mulher valorosa, é com você mesmo que eu vou usar, é dessa maneira mesmo que você está confiando. Você não parou, você não desistiu,
Você não deixou o inimigo parar você e você ficou confessando desgraça. Ah, não estou passando fome e não tenho sei o quê. Não, eu estou fazendo alguma coisa que uma hora as coisas vão vir abundantes sobre a minha vida. E foi assim na vida desse homem. Então, você vai observando que a gente vai se reinventando, a gente vai buscando meios com o Senhor, nunca sem Ele. Nós somos cristãos, amém? Nós seguimos a Jesus, amém? Então a gente precisa usar essa força do Senhor em nós. Segundo, quando eu reconheço esse tempo, eu busco me fortalecer ainda mais em Jesus. E aí a palavra de Deus diz, eu gosto do texto de Efésios, que fala de batalha, né? Mas está aqui no versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer no Senhor. Nós estamos toda semana, isso é normal, e a gente vai falar isso, toda semana é um novo desafio. Toda semana, mas é um desafio que nós vamos vencer. É um desafio que eu não vou acordar amanhã desanimado, porque quando o desânimo vier, eu vou lembrar de quem eu sirvo, de quem eu sou filho, de que reino eu faço parte, onde eu estou assentado. Irmão, você tem que trazer a esperança para a tua mente. Eu estou assentado em lugares celestiais com Cristo. Eu sou mais, você tem que falar assim quando acordar. Eu sou mais que vencedora. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E já entra com essa vitória. Então eu preciso reconhecer isso, porque Ele nos traz força. Então, o que não devemos fazer quando acometido pela crise? Não podemos nos afastar de Deus. É uma coisa que eu reparo. Quando tem pessoas quando passam a luta, elas entram no desânimo. Ela começa, é um perigo isso, porque quando você começa a colocar palavras negativas, palavras de derrota, que entra desesperança, a tendência é nós nos afastarmos dessa sensibilidade do Espírito Santo. Irmão, você deveria ter muito cuidado com isso. Se uma das coisas que o povo de Deus devia ter cuidado é não deixar que essa presença se afaste. Porque se a presença do Senhor se afasta, a gente perde a direção. Mas na verdade não é a presença que se afasta, é nós que nos afastamos dele. Porque Ele sempre está conosco. E aí a gente começa a se afastar. Então, aprenda isso aqui. Diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, eu não posso me afastar do Senhor. Eu não posso me afastar como? Eu não posso confessar crise. Amor, amado, aprenda isso. Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. Não confesse a crise. Não se renda. Quando eu confesso, pronto, já me rendi. Não, sou eu mesmo, sou errado. Não, fui eu mesmo, pronto, acabou. Você não vai mais adiantar. Você não vai ter mais sucesso. Porque tu paralisou. Foi eu. Parou. Não confessa. Não faça isso. Porque quando a gente faz isso, a nossa mente perde uma das coisas mais importantes que Deus não quer que a gente perca, a renovação da nossa mente. Renove a sua mente, para que você possa conhecer qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então renova a sua mente. Fala com o Senhor, que nessa noite minha mente seja renovada. Independente se a gente está vivendo isso aqui. Porque nem sempre a palavra é porque nós estamos vivendo no momento. Vocês já aprenderam isso aqui comigo. A gente aprende para quando acontecer, eu sei como devo agir. Porque, às vezes, as pessoas, nós estamos muito tempo servindo ao Senhor, uma das maneiras, amado, não leve para vocês o que eu vou falar. Porque, de repente, pastor, vai falar o que eu vou falar. As pessoas, quando começam a desanimar, ela antes sentava aqui na frente. Por isso eu falei, não leve para vocês, tá? Não leve para vocês que eu sei que não é isso, eu só estou... Aí participa, tá aqui. Aí começa a vir um desânimo. Aí já senta ali naquela parte ali do meio. Aí já não levanta tanto a mão. Aí a ministra do louvor tá. E você tá lá. Até balança o corpo ainda. Mas a mente não está sendo renovada. Aí daqui a pouco está sentando lá atrás. Amado, não é para vocês não, tá? Recebe. É só uma explicação. Aí daqui a pouco ele não consegue vir à igreja, ao culto. E ele começa a receber, em contrapartida, ele começa a receber informações que não vão fortalecer ele no Senhor. Vai fortalecer ele em outro caminho.
vai ter outras ideias. E aí ele não busca a direção de Deus. Porque em tudo nós precisamos buscar a direção em Deus. A gente não vai parar, porque Deus não vai nos permitir parar, porque nós vamos estar confiando nele. Mas se a gente começa a se afastar e não deixar que pequenas coisas a gente possa vivenciar no Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi? Agora, há poucas semanas, acho que foi essa semana, eu conversando com a minha esposa, aí eu falei assim, amor, o detalhe, é importante a gente orar, é importante a gente ler a Bíblia, mas a gente pode também começar o dia com louvor, né? Ela falou, é claro. Às vezes você tem dificuldade de começar o dia com oração, irmão, pega seu celular, bota logo um louvor, acorda logo com o louvor. A Ele a honra, a Ele a glória. Rapaz, já vai entrando aquele fluir. Aí aquilo que está desanimando vai falar, vamos sair dessa que o negócio está ficando ruim pra gente. Começa, porque está vindo presença, e aquele desânimo sai, você já levanta da cama, prontinho para começar o dia de vitória, amém ou não amém? Então faça isso, amado, amém? Então não podemos nos afastar de Deus, então a gente fica travado, não se sujeite a essa situação. Olha o que Salmo 46, olha, eu vou até ler, quando eu peguei, eu ia pegar só o versículo 1, mas eu não vou pegar só o versículo 1 não, esse Salmo 46 é muito lindo. Olha só, olha o que ele fala, eu vou ler ali, deixa eu ver se está igual, então vou ler por ali, que aí os irmãos, eu acho que está igual. Vamos ler. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, na crise. Por isso, não temeremos. Olha agora, olha o livro de crise. Ainda que a terra trema, os montes afundem no coração dos mares, ainda que estronde as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua força. Irmão, isso aqui é o fim do mundo, meu irmão. Isso aqui é o fim do mundo. Se você reparar, tem maremoto aqui, terremoto, tem tudo aqui. Ele está falando que aconteça tudo isso. Ele diz, ao rio, aleluia, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. E nesse lugar não será abalado. Por isso diz, no céu não tem crise. O nosso Deus não tem crise. Amém? Deus vem em seu auxílio. Amado, por favor, faça isso. Fala para o seu irmão, Deus está vindo ao seu auxílio hoje. Deus está vindo ao seu auxílio hoje. Orebaxalamai. Desde o romper da manhã, irmão, começou o dia, Deus já veio no teu auxílio, você nem reparou. Você tem que começar o dia dando glória, irmãos. Amém? Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor do exército está conosco. Diga assim, está comigo. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fechar o texto. Vejam, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, está vendo? A crise. Ele dá fim. Mas o mundo está acabando, mas para você não vai acabar. Não vai, fica calmo. Ele dá fim a essas guerras. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus, glória a Deus. Romanos 8, 28, eu quero ler esse versículo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, e todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então essa luta não é para te destruir, não. Não é para eu ficar confessando a luta. Eu sei que no momento da luta, a palavra de Deus diz, olha,
Nesse mundo você tem aflição, vou voltar para o texto de João, eu tenho bom ânimo, tenho uma disposição favorável, eu já venci, mas essa luta vai me fazer crescer, porque eu vou ter uma mente, usando a mente, nós temos a mente de Cristo. Então eu entendo, mas não confesso o problema. Eu não me rendo diante da situação. E essa situação é pessoal, vocês estão aqui comigo? Não tem a coisa externa, está aqui, mas o Senhor é com você. Amém? Glória a Deus. Outro ponto, terceiro, para avançar em tempo, preciso confessar a palavra de vida. Então você precisa liberar a vida, irmão. Foi o que Abacuque fez, nós lemos aqui, o versículo 18 e 19. Todavia, olha o que ele fala, todavia, eu me alegro no Senhor. E aí tem um texto, né, de Neemias 8:10, diz assim, a alegria do Senhor é a nossa... Então, como ele se alegra no Senhor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você não vai vencer sozinho. Você, olha quanta ligação. Eu não vou confessar o problema, porque ele vai me destruir, ele vai me travar. O problema vai travar, gente. Por isso tem muita gente travada. Porque você está confessando só problema. E não tem jeito. Ah, mas é assim mesmo. Então está confessando. E quando confessa, sua mente não consegue tomar e reconhecer para tomar posse diante das dificuldades. Porque há um tempo para todas as coisas, Eclesiastes diz. Haverá o tempo da tua vitória. Vai chegar. Mas não é confessando derrota que eu vou chegar. Porque quando eu confesso aquilo que não me traz esperança, eu parei. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que você está parado. No mesmo lugar. Por isso que tu não está andando. Porque você está confessando derrota. Mas é importante a gente entender isso aqui. Eu me alegro, todavia eu me alegro, Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e os faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Então ele poderia também, Abacuque, ele poderia praguejar. Ele poderia reclamar. Mas ele não está, se você for reparar a oração dele, ele não está reclamando, está se posicionando. Senhor, acontece isso, violência, acontece isso, Senhor, como o Senhor vai tratar essa situação? E no momento que ele tem esse entendimento, ele já muda tudo, e agora ele tem uma oração, uma palavra de louvor. Todavia, diante dessa situação, a minha posição é outra. Todavia, diante dessa luta, a minha posição não vai ser de ficar parado. Eu vou me alegrar no Senhor. Amém? Todavia, indica que a crise ainda não tinha passado. Olha o Atos 16, vamos para esse exemplo. Atos 16, versículo 16. Os irmãos conhecem esse texto, e eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, amém? Atos 16, versículo 16. Vamos entender essa passagem e a gente vai já explicar. Olha só, certo dia, dirigindo-me para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então é Paulo falando. Ele estava indo para orar e tinha uma escrava, uma pessoa lá que falava pelo espírito maligno, adivinhava. Eu um dia vou trazer uma palavra aqui, não sei se é domingo que vem, sobre essa questão de profecias. Deus está me dando essa direção para poder guardar a nossa igreja. Cada pastor tem responsabilidade para a sua igreja. Então, eu creio que no domingo que vem, se Deus me der essa direção, eu vou orar. Se Deus me der a direção para domingo que vem, que eu vou pregar de manhã, então eu devo trazer essa palavra para os irmãos estarem atentos, terem cuidado, né? Mas vamos lá. Então, essa escrava tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então, adivinhava, falava as coisas certas para o futuro. Se ela falava e ela estava tendo sucesso, quem era responsável por ela estava tendo sucesso, estava ganhando dinheiro, é porque estava coisa acontecendo. Olha o espírito de engano aí. Entende? Mas hoje essa não é essa palavra, não. Aí, vamos lá. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Vamos lá. Pode seguir. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Falava até bonito, devia falar assim. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança
os donos dessa escrava, de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem, preste atenção, suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu instruções para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou no cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Agora até aí, vamos aí. Depois a gente continua. Preste atenção nesse detalhe. Esses homens de Deus que aqui estão, né, Paulo e Silas, eles tiveram um momento difícil. Difícil. Sabe por quê? Eles estavam fazendo a obra de Deus. Presta atenção agora. Eles estavam fazendo, homens de Deus, fazendo a obra de Deus, com resultados, com milagres, com salvação. E apareceu uma menina do inferno, usada pelos demônios. Do inferno não, uma menina, uma escrava. Ela é até inocente, eu não conhecia. Usada por um demônio, e o dono dessa percebeu que ela tinha uma certa característica. Ela falava as coisas para alguém e dava resultado. E a pessoa, e aconteceu. Aí começou, acompanha aqui comigo os detalhes. E deve ter, eu penso que deve ter sido por esse caminho. Não igual, mas um caminho bem parecido. E ele falou, rapaz, você viu, a escrava falou o negócio e o cara falou que deu certo. Você vai ter sucesso, você vai vender o burrico sim, e vai comprar bastante cereal. Aí chega lá, vendi o burrico e comprei cereal. E começou a ter fama. As pessoas da cidade vinham até ela para ela poder predizer algo que dava resultado. E está lá, tudo bem, a vida que se segue. Mas entrou 2 homens de Deus nessa cidade, estão lá. E ela veio com a palavra e falou, homens de Deus, servo de Deus Altíssimo. E aí começou a falar palavras bonitas para ele. E aí, Paulo, claro, com dom de discernimento, disse, isso não vem de Deus. Isso não vem do Espírito Santo. Isso é o inimigo tentando nos enganar. Penso ele que antes de ele expulsar, porque vê que ele vai falar, ela vai falando por um tempo. Paulo não tomou decisão logo. De repente está conversando e diz, você está vendo o que está acontecendo? Você pensa que toda vez que a gente passa por aquele local, aquela jovem fala para a gente algo que a gente sabe que não vem de Deus. Ele falou, já percebi, Paulo. Vamos ter que dar uma solução nisso. Né? Porque onde Deus fala assim, vamos dar solução. Né? Não posso ficar recebendo palavras que vêm do inferno, mesmo que elas sejam positivas. Guardou isso aí? Mesmo que elas sejam bonitas. Se é do inferno, não queremos nada de lá. Nada. Aí Paulo falou, aí chegou e falou, Paulo, ele falou assim, Sila, é hoje, cara. Aí olhou para a menina, em nome de Jesus, sai dela. Não falou nem para ela, falou, sai dela. O demônio estava, ela saiu, e agora eles reparam que a menina deve falar assim, não sei, fala aí para isso aí, não sei. Aí falou, o que aconteceu? Esse cara falou aí em nome de Jesus, e a gente perdeu agora o nosso lucro. Pega esses dois. Pegaram os dois e levaram para a prisão, levaram para poderem ser ali julgados, tiraram a roupa deles, né? Tiraram dessa vez a peça principal, e aí eles levaram uma boa surra, não sendo bastante, botaram ele lá preso, lá na parte mais difícil, interior do cárcere. Amados, ele poderia fazer o quê? Dentro do tema que eu estou falando. Eu sei que o tema é, diante da crise, não pare, avance. Mas ele podia ter parado, não podia? Ele tinha parado, diante da crise, para. Não, cara, ele vai falar, Silas, eu não estou entendendo nada. E o Silas fala para o Paulo, Paulo, nem eu. A gente fazendo a obra de Deus aqui. A gente numa boa. Deus usando a gente. A gente liberta essa menina, porque estava perturbando a nossa alma. Essa é a forma do pastor falar, tá? É perturbando a nossa alma. E essa menina agora liberta, e agora a gente apanha, a gente passa essa vergonha, apanha, ainda está aqui no cárcere. Ele podia falar, eu vou confessar esse problema. Ele podia começar a confessar. Se ele confessa, ali ele ficava.
Está aqui, está pegando aqui, que o Espírito Santo faça você entender. Então, se eu confesso essa situação, ele estava dentro de razão, sim ou não? Estava dentro da razão. Se você for ver Paulo reclamar, ele podia reclamar, não estou entendendo nada, Deus, fazendo a tua obra, fazendo tudo direitinho, eu passo por isso. Aí ele confessou o problema, trouxe desesperança, ia travar ele ali mesmo. Mas ele não fez isso. Aí foi o que o Abacuque falou, diante disso, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E aí Paulo diz assim, Silas, vamos louvar? Você conhece esse texto? E Silas, não vamos reconhecer, há uma crise aqui. Mas quando a gente reconhece a crise, a gente sabe quem vai resolver para a gente. Não sabe, Silas? Sei. Você não tem experiência com o amado? Eu também tenho. Aí ele deve ter falado assim, já está sentindo a presença dele? Tô sentindo. De repente, aquelas correntes já estavam assim. E já estavam, Paulo, eu vou dançar, mas não está dando, porque eu estou preso aqui, então vamos cantar. E começaram a louvar. E louvar, e a corrente balançando, a música era a corrente. E louva, e vai louvando, daqui a pouco um terremoto. Bota lá o texto para o pessoal poder, a igreja online possa ver. Por volta da meia-noite, Paulo e Silvio estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouvindo. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todas se soltaram. Amado, quando você reconhece, quando você sabe o Deus que você serve, não tem corrente que vai te prender, meu amado. Não tem quem possa te parar. A vitória é nossa pelo nome e pelo sangue de Jesus. Declare isso, a vitória é sua. Amém? Então eles tiveram o resultado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Então, não se afaste. Então, diante dessa situação, eu peguei alguns textos aqui em Provérbios, e nós já estamos caminhando para o final. Você precisa ter cuidado com pessoas. Preste atenção, às vezes a gente dá esse aconselhamento, e as pessoas falam assim, até para fazer inimizade. Não é isso. É para você fazer ouvido de mercador. Não é para você se afastar de amizade com ninguém. Porque são nossos irmãos, são pessoas às vezes conhecidas nossas, são nossos colegas de trabalho. Você vai fazer confusão com o colega de trabalho, com o irmão da igreja? Não. Mas faça ouvido de mercador. A pessoa fala uma coisa e não está de acordo com aquilo que você está aprendendo, não escuta. Entra aqui, não sobe para a mente para descer no coração. Entra aqui e sai aqui, direto. Não é assim que ele fala? Entra por ouvido. Tchau, tchau. Dá tchau, tchau ainda, mas vai com Deus. Não vai ficar no meu coração. Né? Faça ouvido de mercador. Então não deixe, né? Não aceite as palavras que são liberadas de morte, palavra de morte. Né? Existe, às vezes não sabe, palavra de morte que vai nos travar. E às vezes você recebeu uma palavra de morte e Deus está falando, você está entendendo a palavra para você hoje? Você não travou? Então destrave hoje em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, eu deixei cair no coração, mas o Senhor pode ir lá no teu coração hoje, porque a palavra de Deus tem poder para dividir alma, espírito, para tratar os seus emocionais e tirar o que está te atrapalhando. Em nome de Jesus, receba essa cura agora. Receba esse destrave agora. Não precisa nem orar. Ele vai te destravar agora. O teu coração seja arrancado. Toda palavra que te travou, te colocou receios, medos e te paralisou. Hoje você vai avançar. Avançar. Amém? Eu lembrei de um autor desconhecido que diz assim, não prometa nada que estiver feliz, quando estiver feliz. Sabe por quê? Porque quando você promete que é feliz, você fala sem pensar. Não responda nada quando estiver irritado, porque você faz briga. E não decida nada quando estiver triste. Também, né? Porque você faz besteira. Quando está triste, faz besteira. Mas eu não vou ficar com o autor desconhecido, só lembrei dele. Eu só lembrei. Provérbio diz assim, 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. Olha aí. Não é bom
Provérbios 19, versículo 2. Não é bom ter anseio sem conhecimento, muito menos ser precipitado e perder o caminho. Provérbios 29, versículo 11. A raiva, eu fui buscar algo que eu parava com esse autor desconhecido, dentro da palavra. A raiva só contribui para tomarmos más decisões, por impulso, o que não é bom. E Provérbio 14, a gente está em outra tradução, né? Provérbio 14, 15. Quem é prudente, pensa bem antes de cada passo, de cada palavra. Então, pense, não tome decisões irritados, né? Muito feliz, se controla. Que a gente muito feliz, a gente às vezes fala, eu sei o que é isso. A gente quando está muito feliz, a gente fala a hora que não era para falar, e a gente atrapalha tudo, né? Então, tome esse cuidado. E outra lição é, não mude o seu foco. Não mude o seu foco. Para avançarmos em tempos de crise e não pararmos, né? Não mude o seu foco. Pare de olhar para a crise. Pare de olhar para o problema. Mantenha seus olhos em Jesus. Nunca tire os olhos dele. É ele que vai te orientar, né? Ele que vai te deixar, dar a direção de todas as coisas. E é assim que Deus quer nos abençoar. Então eu aprendo hoje, nessa breve palavra sobre Abacuque. Ele disse, todavia, apesar de todo esse problema, todavia, e agora eu quero que você bote lá no versículo, lá no final de Abacuque, para nós lermos e nós irmos orar. Eu já chamo até o nosso levita para já tomando posse aqui no lugar. Ele diz assim, mesmo não florescendo, vou pegar do 17. Mesmo não florescendo a figueira, quer dizer, crise. E não havendo uvas nas videiras. Mesmo faltando ou falhando a safra da azeitona. Não havendo produção de alimento nas lavouras. Nem ovelha no curral, nem bois no estábulo. Ainda assim, ó, todavia, é aqui que está o todavia. No meu texto está ainda assim, todavia, independente disto, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É o Senhor que vai te abençoar. É o Senhor que está hoje já cuidando do seu coração. Hoje o Senhor vai te destravar, né? Já começou a destravar você. E nós vamos orar ao Senhor para que nós possamos ser cuidados da nossa mente e não ficar confessando coisas que não deveríamos confessar. A ciência fala sobre isso. E quando você declara muitas coisas que são negativas, as suas células começam a ter resultados negativos. Célula do teu corpo reage a essa palavra emocional. E às vezes traz doença para a pessoa, olha só. Então, se a gente sabe disso, que a gente vai se prejudicar, e Deus está falando, não use, não faça assim. Porque além disso, te trava. Pode deixar você doente, pode deixar você triste, pode deixar a pessoa sem esperança. E que Deus é esse que nós seguimos? E a gente anda triste, sem esperança, sem alegria, sem paz e travado. E aí é aquela hora que a gente sorri, mas não está sorrindo. É a hora que a gente pula, mas não está pulando. É a hora que a gente levanta a mão, mas as mãos não estão levantadas. É só um gesto de mímica. Porque lá dentro mesmo não é essa realidade. E Deus quer mudar isso hoje. Para algumas pessoas, Deus quer mudar. E todas as vezes nós precisamos pegar a palavra de Deus e dizer, Senhor, aonde ela se aplica para a minha vida? Aonde aplica para aquele que está ministrando? Certamente alguma área vai se aplicar para mim também. Aonde eu vou ter que aprender. Aos meus desafios, não pare, avança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Eu quero que você fique em pé.